Oi, Michele Loreto, bom dia, tudo bem? Bom dia, Fátima. Nossa, a dona Camila depois tem que passar a receitinha da Não é fórmula. não? Essa pele maravilhosa, né? Ó, também Tá. fiquei de olho, Michele. Agora me fala uma coisa aqui. Por que para algumas vezes a coisa funciona, em outras vezes não funciona? A diferença é o produto, é o profissional? Para que a gente deve estar atento? Olha, são vários fatores. E aí, para a gente entender melhor, né, quando dá errado, eu acho que é legal a gente explicar o que é a harmonização facial. E quem vai explicar para a gente hoje isso é a doutora Márcia Purcelli, que é dermatologista, consultora aqui do Bem-Estar. Tudo bem, doutora Márcia? Tudo bem, Bom dia. Bom Vamos dia. explicar para o pessoal o que é harmonização facial. Então, harmonizar quer dizer estar de acordo com um padrão pré-estabelecido, nesse caso, de beleza. Então, muitas vezes, a harmonização, você quer afilar mais o nariz, deixar, às vezes, um lábio um pouquinho mais grosso. A gente tem uma ilustração aqui, bora dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhada. O que a gente pode mexer numa harmonização facial, né? Então, por exemplo, marcar a maçã do rosto, que é essa região malar, né? Então, você acentua mais essas bochechas. Consequentemente, você dá uma melhorada aqui no bigode chinês. Ou então, você vai acentuar mais o contorno do seu rosto. Tudo isso traz um padrão de beleza pré-estabelecido. Então, a pessoa vai se sentir melhor. Agora, doutora Márcia, a gente tem aqui, né, a imagem aqui do rosto. A gente tem a pele, mas se a gente tirar a pele, olha só quanta coisa a gente tem. Nervos, artérias, né? E isso aqui pode dar errado justamente por pegar algo que não deveria pegar, não né? Deveria. Então, quando a gente não tem ideia o que está embaixo da nossa pele. Então, existem, além toda dessa parte da musculatura, nós temos vasos. E esses vasos é o que faz a nutrição. E os nervos, que faz toda essa nossa movimentação, ou a gente sente a parte sensitiva. Se porventura, por um erro de técnica, ou você estiver com um profissional não habilitado, ele pode ter consequências graves. Se pegar numa artéria, por exemplo. Por exemplo, se pegar uma artéria perto aqui da parte temporal, por exemplo, que é aqui do ladinho, a gente pode levar a cegueira. Se você for preencher, por exemplo, um nariz e colocar muito produto, por uma isquemia, por um excesso, você pode ter uma necrose e perda da ponta do nariz. Então, são coisas muito graves. Então, o procedimento, ele é invasivo e ele tem riscos. Então, cabe ao profissional explicar o que vai ser feito e qual o produto que vai ser colocado. Isso é fundamental. E um profissional sério, ele sempre vai dar um termo de consentimento, onde o paciente assina que ele está consciente de tudo que vai ser feito nele. Agora, você falou de produto, vamos explicar bem cada produto que é usado numa harmonização facial ou que pode ser usado, né? Não precisa ser usado tudo. Todos. A gente tem primeiro aqui o ácido hialurônico. O que é o ácido hialurônico? O ácido hialurônico, ele é uma substância muito semelhante ao que nós fabricamos. Então, todo mundo tem ácido hialurônico no seu próprio corpo. Então, por isso, a gente coloca, quando colocado, ele vai ser consumido. Então, é um preenchimento que ele não é definitivo. E ele é interessante porque, dependendo da textura, você pode colocar, por exemplo, na bochecha, que dura quase 2 anos. Ou você coloca um que é menos denso, nos lábios, dura menos tempo. Mas é um material mais delicado, mais moldável e por ser não definitivo, se der algum problema, você pode reverter. E ele é muito usado para preenchimento, né? Bigode Exatamente. chinês, por exemplo. Agora, a gente também tem muito conhecido, né? Acho que foi o que chegou primeiro, a toxina botulínica. O que é a toxina botulínica? Para que serve? Então, ele é uma substância que a gente coloca exatamente para imobilizar o músculo. Então, ele não é um preenchedor. Ela é mais líquida. Ela é um líquido, né? Totalmente líquido, que nós vamos colocar nos músculos para que pare de ter as rugas de expressão. Ruga de expressão é aquela que, quando você se espanta, ela vai fazer aquelas ruguinhas mais marcadas. As marquinhas aqui também na testa. Exatamente. Né? Ó, aqui o famoso pé de galinha, né? Então, ou aqui na nossa glabela, quando a gente faz cara de bravo, que a gente acentua bastante. Então, essas regiões são as mais clássicas que a gente usa a toxina botulínica. E ela dura
dura bem menos, né? Dura menos, então normalmente ela dura de 4 a 5 meses. Agora, vamos aí para o PMMA, né? Ele gera muita polêmica, foi o que o Alexandre colocou. Exatamente. O que é o PMMA? Quando colocar? Então, o metacrilato, ele é uma substância definitiva, é como se ele fosse um plástico. Então, só de ser definitivo, a gente já fica um pouco assustado, porque se der errado, não vai sair mais. Você não tem, por exemplo, uma enzima que vai dissolver, como existe no ácido hialurônico. Então, é uma substância que tem que ser colocada com muito cuidado, um volume muito pequeno. O que a gente viu ali no Alexandre foi um excesso, muito provavelmente. E existe a parte imunológica da pessoa. E isso nenhum médico pode prever. Então, se a pessoa faz uma reação imunológica àquele produto, ela vai ter um edema permanente. E isso não tem como saber. Então, se você usa coisas mais não definitivas, é muito melhor do que você usar uma coisa definitiva, porque você não sabe se a pessoa vai fazer essa reação. Agora, vamos saber... fala, Fátima, você tem uma perguntinha, não é? Eu tinha uma dúvida em relação a custo. Por que utilizar o PMMA e não o ácido hialurônico? O ácido é mais caro? Muito mais caro. O ácido hialurônico, ele é muito mais caro, né? Normalmente, a gente cobra pela quantidade, a quantidade é por seringa. Então, por exemplo, ninguém consegue fazer uma harmonização bem feita com menos de 4 seringas num rosto. E o PMMA é muito mais barato. Em termos de custo, qual seria, só para a gente ter uma ideia, quanto custaria 4 seringas de ácido hialurônico, por exemplo? Uma seringa custa, em média, R$ 1.600. Então, dá, em média, uns R$ 6.000. 4 seringas. E tem médico que pode usar até mais. E o PMMA muito mais barato. Muito mais barato, muito mais barato. Agora, Fátima, sabe o que é legal a gente ressaltar aqui? Sinais de alerta, né, doutora Márcia? Exatamente. Bora dar uma olhadinha aí. Fez o procedimento, sentiu alguma dessas coisas, sinal de alerta. Sinal de alerta. Então, por exemplo, se você está aplicando e sentir uma dor forte, não pode, né? Isso é uma coisa muito grave, porque você vai sentir a dorzinha da picada daquela agulha ou da cânula, apenas. E normalmente hoje os preenchedores já vêm com um pouco de anestésico. Uma dor aguda normalmente é isquemia, então é um sinal de alerta. Isquemia é quando falta o sangue, então isso já tem coisa errada. O inchaço, que é o edema, a gente pode ter, mas vai durar uma semana no máximo e aquilo vai revertendo. E a pessoa tem que notar que aquilo está melhorando e não complicando. E a vermelhidão? Vermelhidão permanente é sinal de infecção e às vezes de necrose. Aquela área vai começar a morrer. Então, são coisas muito graves, importantes. O profissional tem que ter o contato. Normalmente a gente fala para voltar depois de uma semana, para a gente perceber. Eu deixo meu contato só para vocês terem uma ideia, porque é muito importante a pessoa saber que se tiver alguma coisa errada, ela tem que voltar rapidamente para o consultório. Agora, doutora Márcia, grávidas e mulheres que estão amamentando não podem fazer harmonização facial. E quem mais também não deve fazer esse procedimento? Então, se você, quando for procurar aquele profissional, o profissional correto deveria perguntar essas coisas. Se você está gripado, você acabou de sair de uma gripe, você está fazendo algum tratamento dentário, você está com o nariz escorrendo, com resfriado, você tem sinusite recorrente, isso daqui é muito importante. Tem que dispensar o paciente, não pode ser feito enquanto ele estiver com esses processos. Porque, nesses casos, a gente tem uma infecção viral ou bacteriano e aí você vai ter uma complicação imunológica que pode ser para sempre, porque essa bactéria vai se associar, vai começar a morar, digamos assim, dentro do preenchedor. E aí você tem que ter alguns tratamentos que são muito arrastados. Doutora Márcia, muito obrigada aqui pela participação no Nosso Bem-Estar. É isso, Fátima, tem que conversar bem com o médico, entender qual é o material que vai ser usado e saber que em alguns procedimentos não dá para reverter, né? Agora, como a Gabi falou, o mais importante é reforçar a autoestima, né? A gente procurar o que a gente tem dentro da gente. Obrigada, Michele. Bom dia para vocês. Obrigada, doutora Márcia. Você, Alexandre, falou isso, né? Que logo na primeira vez você teve aqueles sintomas, né? Inchaço imediato, né? Quer dizer, então... E ele te acompanhou depois? Foram todos esses sintomas eu tive. Teve, né? Infelizmente. Eu voltei lá uma vez por semana por 2 meses e ele sempre falava que ia melhorar o inchaço, ia melhorar e nunca melhorava. E ele aplicava corticoide todas as vezes, então comecei a ter os efeitos colaterais do corticoide, que é um remédio extremamente forte. Foi piorando, Não é pra ficar usando assim... Continuamente, também. exatamente.